Bom dia, graça e paz. Meditação do dia 7 de julho do Manancial, produzido pela União Feminina Batista Brasileira. Leitura bíblica: o nascimento de João Batista é predito em Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 16. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer o incenso, o povo estava orando de lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor, o nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, soberano sobre tudo que existe, porque tudo foi feito por Ele e por meio dEle. E sem Ele, o Verbo, o Filho, o Deus Filho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, sem Ele nada do que foi feito se fez. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus, que nos separa antes mesmo da concepção, antes de nascermos, antes de sermos formados no seio, no ventre da nossa mãe. Deus nos escolheu para uma grande missão aqui na terra, assim como escolheu João, que nasceria para preparar o caminho agradável do Senhor, que nasceria para preparar o terreno para o nosso Salvador, para a chegada do nosso Salvador. E seria ele aquele que batizaria o Filho de Deus por imersão nas águas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o Deus eterno, que era, que é e que há de ser. Porque este Deus eterno, que é soberano sobre tudo e sobre todos, Ele já nos tinha em sua mente, em seu coração, antes mesmo do Verbo se fazer carne, antes mesmo do Verbo criar todas as coisas, antes mesmo de tudo ser formado nos céus e na terra. Deus nos tinha em seu coração e sua mente. E antes de tudo isso, antes de sermos formados e entretecidos no ventre da nossa mãe, Deus já tinha um plano maravilhoso para a nossa vida. Assim como Ele tinha um plano para João Batista, de preparar o caminho do Senhor, de preparar a vinda de Cristo, o caminho para a vinda de Cristo, de se preparar para batizar nas águas aquele que seria o nosso Salvador, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, para que pudéssemos ser salvos. Deus tinha um plano para a nossa vida também. Como é bom saber disso, como é bom que estamos nos planos de Deus, como seria bom que todos descobríssemos
qual a vontade de Deus para a nossa vida, qual o plano que Ele preparou para a nossa vida e que pudéssemos todos cumprir com este plano. Mas Deus nos deu o direito de escolher, até mesmo entre crer na sua existência como não crer. Deus nos deu o direito de escolha. Como seria bom que todos pudéssemos escolher o Senhor, escolher a Cristo como Senhor da nossa vida, escolhê-lo como nosso único e suficiente Salvador, escolher viver a vontade de Deus aqui na terra. Oh, meu Deus, muito obrigada, porque Tu, Senhor, nos dás este dom, este poder de escolha. E essa liberdade é maravilhosa, Pai Celeste, porque Tu te agradas daqueles que te buscam voluntariamente, porque sente desejo, necessidade de Ti. É como o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus. Oh, meu Deus, ajude-nos a reconhecermos esta Tua soberania sobre tudo e sobre todo, a Tua soberania na igreja, na Tua igreja escolhida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meditação. Resposta de oração, Cleilma Ricker. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Verso 6. São poucas as palavras que lemos a respeito de pessoas que foram consideradas retas e justas por Deus ou diante dele. Entretanto, ainda que não sejam muitas, essas pessoas nos ensinam muito. No texto que lemos hoje, reside um diferencial, pois não se trata apenas de um homem ou de uma mulher, mas de um casal, de uma família que até então era composta por um casal de idosos, que foi declarado justo e irrepreensível diante do Senhor. Embora não saibamos muito sobre a família constituída por Zacarias e Isabel, sobre como se conheceram, visto que eram idosos, podemos deduzir que eles estavam casados há bastante tempo. Entretanto, sabendo quem eram eles, o que faziam e como procediam, já é o suficiente para nós. A experiência que eles tiveram acerca do anúncio do nascimento e da missão de João é ímpar e tem algo em comum com outros nascimentos miraculosos registrados no Antigo Testamento, em Gênesis 16, 17, 18, Juízes 13. Assim como outras mulheres que eram estéreis, Sara, Rebeca, Raquel, Ana e a mãe de Sansão. Algo considerado como uma desonra, vergonha ou castigo, agora Isabel é agraciada com um filho, mesmo na velhice. Sendo assim, mais uma vez aprendemos sobre a fidelidade e a graça de Deus sobre a vida daqueles que o amam, creem nele e o buscam. Mesmo não sabendo por quanto tempo Zacarias e Isabel oraram, a sua história nos inspira e ensina que, se precisamos de um milagre, devemos pedi-lo a Deus, o único capaz e poderoso para fazer todas as coisas. Verso 13 e 14. Quando buscamos viver de maneira justa e irrepreensível diante de Deus, confiando a Ele nossa vida, alcançamos graça diante dele e dos homens. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, agora e eternamente. Amém. Aos astros ele dá o céu e a cada rio ele dá um leito e um caminho.
pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guia. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho